Meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje vamos lidar com função de variável aleatória. Ou, se quiserem, mudança de variável. Ou seja, vão-nos dar a função densidade de uma variável aleatória contínua e pedem-nos depois a função densidade de outra variável aleatória contínua que é função da anterior. Reparem, nós temos a seguinte função densidade, que é f de x igual a 3x², com o x entre 0 e 1, e pedem-nos depois, para determinar a função densidade de y igual a 1 menos x. Sabemos a densidade, a função densidade da variável x, sabemos a variação do x, mas não sabemos a função densidade do y. Como é que nós fazemos isto? Uma das formas de efetuar é, partindo da função densidade da variável aleatória x, nós conseguimos obter a função de distribuição da variável aleatória x. Este é o primeiro passo, ok? Depois, passamos da função de distribuição da variável aleatória x para a função de distribuição da nossa variável aleatória y. Este será o nosso segundo passo. Em terceiro lugar, então, depois, iremos passar, então, para a nossa função de densidade da variável aleatória y, ok? Portanto, vamos fazer então estes três passos. Vamos começar pelo primeiro. Reparem que a densidade só existe entre 0 e 1. Portanto, reparem que para x menor que 0, ou menor ou igual que 0, se quiserem, portanto, o f de x não acumula nada, portanto, é de ser o integral de menos infinito até x, mas não há densidade, a densidade só começa em 0, portanto, se eu fizesse aqui um desenho, portanto, aqui tenho 0 e tenho 1, aqui a densidade é 0, aqui é 0 e aqui é 3x², certo? Ok? Portanto, aqui de menos infinito até x, aqui é de 0, e aqui utiliza-se dt, que é para haver uma independência entre a variável da função de densidade e o limite superior de integração. Portanto, aqui vai dar 0, ok? Já vamos perceber um bocadinho melhor isto. No ramo seguinte, portanto, que é o ramo onde há densidade, 0 menor que x, menor que 1, portanto, o nosso f de x há de ser depois a probabilidade toda acumulada até um valor que está entre 0 e 1, portanto, há de ser o integral de menos infinito até x do ft dt, mas agora temos de ter cuidado porque o nosso x é um número que está entre 0 e 1, portanto eu vou calcular a área, se quiserem, ou a probabilidade até o número que está entre 0 e 1, então eu tenho que fazer o integral de menos infinito até 0 de 0 dt, porque não há qualquer densidade até 0, mas depois, como o x é um número que está entre 0 e 1, há de ser o integral de 0 até x, eu não sei qual é o x, porque é uma função de 3t ao quadrado dt, portanto deve haver aqui uma independência entre a variável da função de densidade e o limite superior de integração, ok? Pronto, ou seja, temos que fazer a primitiva 3t ao quadrado, portanto, fazer a primitiva daqui é 0, não é? A primitiva 3t ao quadrado é t ao cubo, certo? Ou seja, era 3t ao cubo sobre 3, e o 3 corta com o 3. Ou então passávamos o 3 para fora e punhamos t ao cubo sobre 3. Mas o mais fácil é passar para t ao cubo, certo? Porque a derivada t ao cubo é 3t². Então, há de ser x ao cubo menos 0 ao cubo. Ou seja, é simplesmente x ao cubo. Então, e para x maior ou igual que 1? Pois, para x maior ou igual que 1 já acumulamos toda a probabilidade. Para x maior ou igual que 1, portanto, o f de x, portanto, ia ser, pois, o integral de menos infinito até x do ft dt, claro. Ok, estou a repetir só, mas vamos agora, o nosso x é um número maior ou igual que 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então, irá ser, portanto, a integral de menos infinito até 0 de 0 dt, mais o integral de 0 até 1 de 3t ao quadrado dt, mais o bocado que eu quiser, que é o integral de 1 até x, mas como já não há densidade, era 0 dt. Então, isto vai dar 0, mais primitiva, que é t ao cubo, entre 0 e 1, mais 0, ou seja, isto vai dar 1. Ok? E era aquilo que se esperava, porque a densidade já acumulou na totalidade. Portanto, temos então o nosso f de x tem depois 3 ramos e é igual a 0, x ao cubo e 1 para
os ramos que nós verificamos. Portanto, para x menor ou igual que 0, x entre 0 e 1 e x menor ou igual que 1. Ok? Portanto, já temos aqui o ponto 1. Agora vou passar ao ponto 2, que é, através da função de distribuição do x, passar para a função de distribuição do y. Okay? Portanto, eu sei que y é igual a 1 menos x, cá está. Portanto, o y é função da variável aleatória x. Então, eu quero saber qual será a função cumulativa guia de y de y. Portanto, o guia de y não era mais do que uma função que me dá, pois, a probabilidade do y menor ou igual que o y. Ok? Assim como esta, o f de x era a probabilidade acumulada, era a probabilidade do x menor ou igual que x. Ok? É a função cumulativa de probabilidade. Ok? Então, agora vou substituir o y por 1 menos x. 1 menos x. E agora vou resolver em ordem a x. Ok? Vamos lá tentar resolver em ordem a x. Então fico com a probabilidade de menos x menor ou igual que y menos 1. Vou multiplicar por menos 1 ambos os lados. E fico, pois, com a probabilidade de x, cuidado com o sinal, maior ou igual que 1 menos y, certo? Portanto, multiplica por menos 1 ambos os lados, aqui fica menos y mais 1, ou seja, 1 menos y e o sinal troca, ok? E ficamos com a probabilidade do x maior ou igual. Mas a função cumulativa não nos dá a probabilidade para a frente, dá-nos a probabilidade para trás, ou seja, isto é 1 menos, pelo acontecimento contrário, a probabilidade de x menor que 1 menos y, certo? Ora, menor ou igual é a mesma coisa, visto que numa distribuição contínua a densidade no ponto existe, mas a probabilidade no ponto é zero. Portanto, a probabilidade de ter o igual ou não ter é o mesmo. A densidade no ponto pode existir ou não. A densidade no ponto é zero, aqui até zero. E de 1 para a frente é 0. Entre 0 e 1 já existe densidade, mas a probabilidade no ponto é 0. Numa variável aleatória contínua, a probabilidade de se verificar uma determinada situação concreta, um ponto específico, é 0. Ok? Porque existe uma infinidade de possibilidades e a probabilidade de se verificar uma situação concreta dentro dessa infinidade é 0. Ok? Então, este ter aqui o igual ou não é a mesma coisa, então isto é a mesma coisa que eu ter 1 menos a função cumulativa de x em 1 menos y. Ok? Mas quanto é que é a função cumulativa em 1 menos y? Portanto, a função cumulativa de x em 1 menos y, temos que saber, portanto, que valores, portanto, é que nós podemos, pois, atribuir ao y. Portanto, a variação de y, eu vou pôr aqui um pouco para nós sabermos qual é a variação de y, ok? Vamos fazer um parênteses, variação de y, ok? Então, como é que será, portanto, a nossa variação de y? Se 0 menor que x menor que 1, ou seja, e se o y é igual a 1 menos x, vamos lá ver qual é a variação do y. Está bem? Que é porque eu gostava de saber 1 menos y em que ramo é que eu vou ver. Eu não sei se 1 menos y é menor ou igual que 0, se está entre 0 e 1, ou se é maior ou igual que 1. Eu não sei, vou ver, tenho que ver se percebo. Então, vamos lá ver então, se o x está entre 0 e 1, quer dizer que o menos x irá estar entre menos 1 e 0, certo? E 1 menos x, portanto o menos x, portanto eu irei substituir, então é somar 1 a todos, não é? Somo 1 a todos, então fica entre 1 menos 1 e 1 mais 0. Ou seja, sei que o menos x irá estar entre 0 e 1. 0 e 1. Ok? Portanto, ou seja, o nosso y está entre 0 e 1. É a conclusão que nós temos. Ok? Se quisessem ver, isto era quando o x está entre 0 e 1. Imaginem, quando o x é menor ou igual que 0. Ok? Vamos lá ver qual é a variação. Quer dizer que o x é 1, portanto, o menos x será maior ou igual que 0, certo? 1 menos x será maior ou igual que 1 mais 0, porque eu estou a somar 1 a todos, ou seja, o y será maior ou igual a 1. Ok? Por sua vez, na situação do x maior ou igual que 1, que é o outro ramo, vamos lá substituir. Portanto, menos x
é depois menor ou igual que menos 1, porque multiplicamos por menos 1 ambos os lados, e 1 menos x estamos a somar e ficamos com o y menor ou igual que 0. Portanto, temos aqui a situação. Então, vamos lá ver o 1 menos y, portanto, o que é que vai ocorrer? Portanto, a mim, só estou preocupado com a densidade quando o x está entre 0 e 1, ok? Quando o x está entre 0 e 1. Ok? Quando o x está entre 0 e 1, portanto, o y também vai estar entre 0 e 1, então o 1 menos y, não é? Nota. Se y está entre 0 e 1, menos y há de estar entre menos 1 e 0, e 1 menos y há de estar, pois, é só somar 1 a todos, está entre 0 e 1. Portanto, está entre 0 e 1, é este que me vai interessar. Portanto, é aqui que eu vou buscar, então será 1 menos, a função é aqui, vou ter que substituir na função 1 menos y, é 1 menos y ao cubo. Ok? Portanto, e este aqui será a função que eu pretendo. Então vamos lá ver, portanto, o g de y, vamos então escrever, há de ser igual a quê? Portanto, vamos também ter 3 ramos, portanto, vai ser igual a 0, vai ser igual a 1 menos y ao cubo, nesta situação, quando o y estiver entre 0 e 1, e irá ser igual a 1, e em que situação? Portanto, aqui será depois para y menor ou igual que 0, e aqui para y maior ou igual que 1, ok? Porque a distribuição é sempre uma função contínua e não decrescente. Portanto, ou é constante ou é crescente. Portanto, ela parte do 0, ok? Reparem que se eu substituir aqui por 0, 1 menos 1 dá 0. Se eu substituir aqui por 1, dá 1 menos 0, que dá 1. Esta é a nossa função cumulativa. Portanto, sabemos que começa no 0, acaba no 1. O meio era o sítio onde havia densidade. E temos aqui, pois, a organização daqui da nossa função. Vamos agora à terceira parte, que é passar da cumulativa para a densidade. Ora, a terceira parte. Então, o que é que eu sei? Eu sei que o g de y não é mais do que a derivada da função de distribuição cumulativa. Ok? Pronto, mas claro, não vale a pena estar a derivar, portanto, para menor que 0 e para maior que 1 é só entre 0 e 1, então esta é a função que nós vamos ter que derivar. Portanto, 1 menos y ao cubo, linha, portanto, a derivada de 1 é 0, menos a derivada de 1 menos y ao cubo é 3, 1 menos y ao quadrado, que baixa ao grau, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 1. E ficamos, depois, com 3, 1 menos y ao quadrado. Ok, então podemos reescrever então a nossa função densidade, portanto o g de y há de ser igual então, e vamos ter dois ramos, é 3, 1 menos y ao quadrado, quando o y está entre 0 e 1, e será 0 outros valores de y. E pronto, e conseguimos assim gerar a nossa função densidade. Para uma melhor compreensão do número 2, em que eu coloquei aqui 0 e 1, tínhamos como alternativa estudar para os diversos ramos. Imaginem, y menor ou igual que 0. Imaginem, ok? Nota. Para o y menor ou igual que 0, vamos lá ver que valores é que tem o x. Portanto, o y, sabemos que é 1 menos x. 1 menos x menor ou igual que 0, ou seja, menos x menor ou igual que menos 1, ou seja, corresponde ao x maior ou igual que 1, como tínhamos feito anteriormente. Ok? Portanto, o y menor ou igual que 0 corresponde ao x maior ou igual que 1. Então, o nosso g de y, como nós vimos, ia ser 1 menos o f de x de 1 menos y. Ok? Portanto, é o que nós temos aqui. Portanto, g de y, 1 menos f de x de 1 menos y. Contudo, vamos ver agora que valores é que vai ter, portanto, o valor de
1 menos y? É porque o y é menor ou igual que 0. Então, se o y é menor ou igual que 0, o y é um número negativo. Quer dizer que este valor que está aqui, 1 menos y que está aqui, vai ser, pois, maior ou igual a 1. Ok? Portanto, se o y é menor ou igual que 0, está aqui, menos y é maior ou igual que 0, certo? E 1 menos y vai ser maior ou igual a 1, correto? Então, se é maior ou igual a 1, eu vou ter que ir buscar, portanto, a função cumulativa, mas quando o x é maior ou igual que 1, eu vou buscar aqui que é 1, ok? E então, é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Ou seja, quando y menor ou igual que 0, a função cumulativa é 0. Por isso é que eu tenho aqui este 0, está bem? Vamos ver então agora a outra situação em que o y é maior ou igual que 1. Nós já tínhamos visto que o y maior ou igual que 1 correspondia ao x menor ou igual que 0, mas faz de conta que nós não sabíamos, está bem? Então, o y é 1 menos x, portanto, o menos x é menor ou igual que 1. Isto significa que o menos x é menor ou igual que 0, porque 1 menos 1 é 0. Ou seja, significa que o x é maior ou igual que 0. Ou seja, quando o y é maior ou igual que 1, o x é maior ou igual que 0. E o nosso q de y é igual a 1 menos o f de x de 1 menos y. Agora vamos lá ver em que ramo é que isto vai cair. Porquê? Porque eu quero saber este aqui, 1 menos y. Eu sei que o y é maior ou igual que 1. Então, se o y é, pois, maior ou igual que 1, menos y será menor ou igual que menos 1. E 1 menos y será, pois, menor ou igual que 0. Quer dizer que isto é um número menor ou igual que 0. Então, o que temos que ir buscar? A função de distribuição cumulativa de x no menor ou igual a 0. Ok? Então, no menor ou igual que 0, ok, é 0. Ok? Então, isto fica 1 menos 0, que é igual a 1. Daí que a função cumulativa, quando o y maior ou igual que 1, é igual a 1. Ok? Certo? Muito obrigado pela vossa atenção. O meu nome é Jorge Santos. Vemos depois na próxima aula ou no próximo vídeo.